Bom dia a todos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos amou e se entregou a si mesmo para que pudéssemos viver. Derramou seu sangue, trazendo assim a oportunidade a todos os homens de terem acesso à vida, ao Pai, na nova aliança. Bem, Paulo, na carta aos Hebreus, mostra que a antiga aliança era o símbolo transitório para a nova, superior e eterna aliança, da qual Cristo é o mediador. E ele mostra aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 8, que aquilo como sombra não era perfeito. Porque se fosse perfeito, não teria necessidade de ser buscado lugar para uma segunda aliança. Vejam bem o que diz no verso 8. Ele diz assim: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então, a oportunidade foi passada para todos. Diferente dos sacrifícios da lei, a morte de Cristo purifica a consciência para que façamos a vontade de Deus. Graças a Deus por estarmos debaixo ou juntos nesta nova aliança. Pois ele continua dizendo: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado é envelhecido, está prestes a desaparecer. Então, aquele tempo, naquela imperfeição, se foi. Mas mesmo ali, no capítulo 9, ele mostra que os ritos, as ofertas e sacrifícios mosaicos eram imperfeitos e ineficazes. Na primeira aliança também tinham preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Lá também tinha os preceitos sagrados. Com efeito, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o Santo Lugar,
Agora, por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, o qual pertencia a um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então nós encontramos que também eles tinham seus rituais. Eles também tinham o seu modo de cultuar. Este versículo 1 do capítulo 9 é o início de uma minuciosa comparação entre o sacrifício do Antigo Testamento e o sacrifício de Cristo, que continua. Agora, a primeira parte é um resumo do santuário. Ali tinha um véu, atrás do segundo véu. Este véu separava o Santo dos Santos, onde a presença de Deus no meio de seu povo foi revelada, mas mais intensamente. Com a morte de Jesus, esta cortina foi rasgada, este véu foi rasgado em duas partes. E isto houve uma maravilha, acesso ao Pai. Graças a Deus. Continuemos no verso 9, do capítulo 9. É isto uma parábola para a época presente, segundo esta se oferecem tantos dons como sacrifício, embora estes no tocante à consciência sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, aqueles sacrifícios eram ineficazes, os quais não passam de ordenanças de carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até o tempo oportuno da reforma. Chega o tempo da nova aliança. Então lá eles repetiam os sacrifícios. Tinham que ser repetitivos porque eram imperfeitos. E o sacrifício de Jesus não se repete, porque ele é perfeito e eficaz. Veja o verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já futuros, já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, isso quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes, de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes, de touros, a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, intervindo com a morte para a remissão das transgressões que haviam sob a primeira aliança. Então, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Mas, meus preciosos irmãos, estamos hoje debaixo de uma bem-aventurança, debaixo de um privilégio até. Jesus morreu, fez o sacrifício de sua própria carne, seu próprio corpo, para que nós pudéssemos hoje ter acesso ao Pai. Jesus, quando ele esteve aqui, ele veio
para fazer isto. O sangue era aspergido na antiga aliança. O sangue era aspergido sobre o pecador. Porque a primeira aliança, ela precisou de sangue. O sangue foi derramado porque, havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e sopo e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, o qual Deus prescreveu para vós outros. Eles tinham uma aliança de um sangue de animais. Agora nós temos uma aliança perfeita. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Por isso é que Jesus teve que derramar o seu sangue. Agora, só que o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Enquanto houver uma necessidade. Os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios, mas a expiação feita por Cristo é divina e permanente. Que coisa maravilhosa! Como Deus nos tem amado! O sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Mas não com sangue alheio. Agora, nesse caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprir os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Olha, você o aguarda? Você tem essa esperança, essa fé no seu coração? Cristo aparecerá segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então você tem um sumo sacerdote sobre a ordem de Melquisedeque para te ajudar nas suas dificuldades. Por isso Pedro pôde dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E agora no capítulo 10 de Hebreus, verso 19, o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Você tem, minha irmã, não importa onde você esteja, você tem este privilégio de estar em contato com Ele. Tendo, pois, irmãos, ousadia, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou nessa nova aliança, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Sim,
Deus é fiel para cumprir toda a promessa feita a mim. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então vamos nos estimular um ao outro, através de palavras preciosas, de amor, de fé, de respeito, de consideração, através da oração uns pelos outros, através da paciência exercida de uns para com os outros. Quando alguém falha, você tem a paciência para manter-se ao lado daquele que falhou. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vamos considerar-nos também uns aos outros, através do amor cristão, o amor ágape, do respeito, da honestidade, da fidelidade. Não deixe de congregar, se você tem o lugar de congregar. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Olha, que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos agradecidos por estarmos debaixo desta nova aliança, deste pacto do sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para nos colocar nesta condição e que Ele te abençoe hoje e sempre, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. Amém.